Olá, amigos! Estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no programa de hoje eu vou conversar com essas 5 mulheres maravilhosas e o nosso tema hoje é muito necessário. Nós vamos falar hoje sobre etarismo. Você sabe o que é etarismo? Não? Fica com a gente que o programa hoje está muito legal. Quero apresentar para vocês as nossas convidadas. André Oliveira, especialista em vendas na Freshworks. Obrigada, André, que você está aqui hoje. É muito gostoso te receber. O prazer é todo meu, Rô. Muito obrigada pelo convite. E é um prazer estar nessa equipe hoje e debater um pouco sobre esse tema tão importante, que é o etarismo. Fique com a gente e saiba mais sobre isso. Temos também aqui Kátia Hirose, diretora de vendas da Oracle. Kátia, é uma honra receber você aqui. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Rô. Muito legal poder falar de um tema que para a gente é tão importante e relevante e é um tema que tem que ser abordado com uma incisão maior, né? Então, é um prazer enorme poder falar sobre isso. Obrigada. Pessoal, temos aqui a rainha do ChatGPT, a dona de tudo, como eu sempre brinco. Dani Monteiro, CSA na Microsoft, especialista em inteligência artificial. Dani, obrigada. Obrigada a você, gente. Obrigada por estar com vocês. Obrigada pelo tempo. Obrigada pela equipe linda. Vocês não estão vendo, gente, mas tem uma galera aqui fazendo tudo isso acontecer. Obrigada, Rô. Rejane Marcelino da Silva. Não teve jeito, né? Bastidores aqui. Vou de novo. Rejane Silva. Ok. Rosane Coutinho. Rejane é especialista em RH da SND e minha mentora nos próximos anos. Já estou colhendo aqui. E Dilma Fernandes é personal trainer especializada em terceira idade. Dilma, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada a você pelo convite. Fiquei muito lisonjeada. E adorei. Nos conhecemos nos bastidores, já estou adorando. Vai ser incrível. Então, pessoal, como é que é isso? O que a gente vai falar? Falar sobre terceira idade, falar sobre etarismo. E aí eu vou começar com a Kátia, perguntando, Kátia, como é que o etarismo se manifesta na sociedade? Ou por que a gente escolheu esse tema para falar? É um tema extremamente importante, né, Rô? Quando a gente fala de etarismo, tem vários sinônimos para o termo. A gente estava até discutindo aqui qual é a melhor forma de falar sobre isso. Então, tem etarismo, idadismo, ageless, ageful e por aí vai, né? Foram inventando aí vários títulos para o termo. Mas o etarismo hoje é algo que está muito em evidência porque a gente está tendo uma maior qualidade de vida. E com maior qualidade de vida, o tempo, né, a duração de todos e a quantidade da população mais idosa vem aumentando e a tendência é aumentar cada vez mais. André depois vai ajudar a gente aqui com alguns dados estatísticos. E com isso mudou muito o comportamento da sociedade. Só que o etarismo continua forte, porque o que é o etarismo? Nada mais é do que o preconceito. As pessoas criaram um estereotipo de pessoas mais velhas, né? E com isso existe um preconceito, a exemplo de outros, raça, gênero, sexismo e por aí vai. Então, o que a gente vem tratando hoje? Esse é um tema que a gente tem que começar a criar uma evangelização para poder tratar e mostrar que as pessoas mais velhas, a gente até estava discutindo mais, os 50 a mais, os 60 a mais, não são os 40 antigo, os 50 a mais é o novo 50. 60 a mais é o novo 60, porque hoje as pessoas têm um acesso muito maior à tecnologia, à medicina de ponta, à informação e vem tratando uma qualidade de vida melhor. Então, o velhinho de ontem não é mais o velhinho de hoje.
Então, a gente tem que tratar isso com muito foco e com muita atenção contra o preconceito com relação à idade. E amplificando um pouco mais, quando a gente fala de etarismo, a gente não está falando só dos mais velhos, mas também dos mais novos, né? Porque o preconceito, ele vai em todas as faixas de idade. Então, o mais velho, hoje em dia, é velho demais para poder entrar numa empresa, numa determinada vaga. Não necessariamente, né? A idade, ela não é cronológica. Ela está no comportamento, ela está na cabeça, ela está no contexto de vida de cada um. Da mesma maneira que o mais novo também sofre um problema de etarismo, que é novo demais para desempenhar determinada função, ou é novo demais para assumir um cargo de liderança. Qual é a experiência de vida que essa pessoa tem? Qual é o contexto? Como que ela está inserida? Então, é isso tudo que a gente tem que combater e tratar hoje com muito mais atenção. E você acha que a gente consegue exemplificar quais são os mitos, né, que estão associados ao etarismo? Bom, então, refraseando ainda um pouquinho do que eu já estava dizendo, é velho demais para determinada função. Você não acha que você está velha demais para usar determinada roupa? Começar a estudar, né? Tivemos casos recentes que foi para a mídia, né? Nossa, 40 anos não é velha demais para iniciar um nível universitário? Né? Então, são esses os mitos que se tem. O que a gente tem visto muito, está fortemente na mídia nas últimas semanas. Uma mídia que sai de uma mulher, 50 a mais, de biquíni na praia. Nossa, fulana com 50 e poucos anos de biquíni na praia. Aí sai uma jovem. E aí o tema não é a idade, a fulana... desfilando na praia de biquíni, ou o corpaço na praia de biquíni, não sai a idade. Então, por que os 50 a mais, 60 a mais, isso tem que ser frisado como algo tão forte, diferenciado? Você vai tomar banho de sol, de mar, do que de roupa? Né? Se não for de biquíni, se não for de maiô cavado, por que não? Então, é um pouco disso que são os mitos que a gente tem hoje vivenciado e visto fortemente. E isso acontece só no Brasil? Não. Isso é global, né? O que acontece é um pouquinho de que existem culturas diferenciadas. A gente estava conversando um pouquinho sobre isso, eu e André, recentemente. Quando você está falando de uma cultura oriental... é composta por pessoas mais velhas, existem um respeito muito forte ao idoso. E isso é cultural. Quando você está falando ali na Europa, hoje a Europa já é uma sociedade mais velha. Você tem um número maior de idosos. Então, já é uma coisa muito comum. Quando a gente está falando em América Latina, especificamente no Brasil, isso ainda é muito novo. Então, a gente ainda está nesse processo de transição, de aprendizado. Eu digo que a gente tem que fazer um trabalho de evangelização para poder entender que as pessoas envelhecem e isso é a coisa mais natural da face da vida. Nós falamos, qual é a segunda alternativa? A alternativa é não continuar vivo, né? Então, a gente prefere envelhecer e vamos envelhecer com qualidade, porque hoje a gente tem ferramental, a gente tem tecnologia, a gente tem medicamento, a gente tem informação para poder envelhecer melhor, né? Cada vez melhor. É verdade. E Rejane, queria que você falasse um pouquinho como é que o etarismo afeta o acesso das pessoas a oportunidades de emprego. Completando um pouco o que a Kátia está falando, eu vejo essa questão do etarismo sendo discutida mais recentemente no Brasil, mais fortemente no Brasil. Embora seja uma questão global, no nosso país, que ainda é uma economia que privilegia uma classe social muito compartimentada, né? A questão do envelhecimento, ela pode se tornar uma coisa muito grave.
Porque assim como aquele jovenzinho que não adentrou o mercado de trabalho, o mais velho enfrenta o preconceito da aposentadoria, né? E se aposentar num país como o Brasil é uma coisa muito grave. Muito grave. Você acaba se tornando excluído social, porque você não tem acesso, porque o que você recebe, né, de aposentadoria e governo e legislação não privilegia de modo algum, né, a que as pessoas parem de trabalhar. E aí vem o preconceito, né? Eu sou obrigado a trabalhar depois da aposentadoria. Eu ouço muita gente falando isso, pessoas mais velhas. Sou obrigada a trabalhar porque a aposentadoria não dá. Ninguém é obrigado a nada, né? Obviamente tem a questão da sobrevivência, isso não pode ser relegado, né, a um segundo plano. Isso é muito urgente no nosso país, né? As pessoas podem fazer o que elas quiserem, né? A carreira sênior hoje privilegia que cada um de nós aqui faça um processo de escolha dentro da própria empresa, de permanecer ou não, ou uma reconstrução de carreira, né? Recentemente, eu fiz um curso na Fundação Dom Cabral que se chama Gestão da Longevidade. Não sei se vocês já ouviram falar. Maravilhoso! Todo mundo com mais de 40 deveria fazer, porque ela aborda desde o que a Dilma vai falar sobre a questão do se preparar para o futuro, né? Até todas as possibilidades da vontade de viver 100 anos. Porque as possibilidades de carreira e de desenvolver novas profissões, né? No momento que você quiser da sua vida, você não precisa ter 40, 50, 60, são enormes. São enormes, tá? Então, as organizações, elas vêm se preparando também para absorver essa mão de obra mais sênior. Tá bom? Eu vejo muitos programas em várias empresas. Agora, tem até alguma coisa que se chama programa de trainee para sêniors, para contratar pessoas de mais de 50 anos, né? É uma coisa nova e aí você pode começar a carreira que você quiser. Essa que é a vantagem, não é? Como é que a gente pode enfrentar a questão se a pessoa está ficando mais velha, ela tem menos oportunidades de trabalho. E em relação à saúde, o acesso à saúde? Esse é um outro complicador, Rosane, porque o acesso à saúde não está relacionado à questão da faixa etária. É uma dificuldade ligada à exclusão social. O nosso país realmente não favorece o ambiente de acesso à saúde em nenhuma faixa etária. E tem uma outra questão também, que assim, nós aqui, na maioria, trabalhamos na área de tecnologia, né? Convênios, a gente sempre tem os melhores. Empresariais, né? Empresariais. Quando você se aposenta, e aí? Como é que você faz? O convênio mais caro que existe é o sênior, né? Para você bancar com recursos próprios. Eu acho que essa é a maior preocupação de todas as pessoas maduras. Sem dúvida. Como eu farei com o meu plano de saúde quando eu me aposentar? Né? Esse é o ponto de preocupação, porque as condições governamentais, a situação no Brasil hoje não nos favorece nesse sentido. Né? Então, quando a gente fala em se preparar, né, para a idade mais avançada, a gente tem que passar, inclusive, para esse preparo financeiro, mental, dúvida, físico, que a Dilma vai falar um pouquinho para a gente, mas a gente tem que fazer um preparo financeiro para poder ter condição de bancar um seguro-saúde, um plano médico, um convênio, seja lá qual for, para poder dar o respaldo necessário, principalmente numa época da vida onde você mais precisa, né? Exatamente. E, por outro lado, tem uma questão que eu e a Andréa, a gente estava conversando outro dia, que é a oportunidade que o 50 a mais acaba trazendo para o mercado, né? Porque existem vários nichos, né, Andréa, que começaram a olhar para esse segmento, né? Não, exatamente, né? Como a Kátia já colocou, e a Regiane também,
a gente vê, né, um processo de envelhecimento da nossa sociedade, né? Então, a gente tem dados do IBGE, até listei alguns aqui para ajudar, que, na realidade, assim, a média, né, a expectativa de vida das pessoas em 1940 era de 45 anos. Puxa. Olha só, gente! Boa parte da mesa não estaria aqui. Exatamente. E essa expectativa, ela tem aumentado, né? Em 2018, ela passou para 76 anos. E a expectativa, né, para 2030 é que a expectativa aumenta para 80 anos, né? Então, o mercado, as pessoas, a sociedade, né, eles precisam se adaptar a essa nova geração, que é a geração prateada que está vindo, né, que já está aqui, e com isso está sendo remodelado, por isso que a Kátia trouxe essa questão, né? A gente está ainda no momento de transição, que é um cenário um pouco diferente na Europa, né? Então, a gente está nessa transição porque o nosso país ainda olha para uma sociedade jovem. Sim. Né? E a gente já não é mais jovem, né? Tem vários estudos que mostram que essa sociedade vai envelhecer e as empresas vão ter que se preparar para abraçar esses novos, né, esses profissionais sêniors, até mesmo porque são pessoas de alta capacidade e que enriquecem o mercado, enriquece a troca de valores, a troca entre as gerações, que é super importante. Então, assim, tem muitas iniciativas, né, como a Regiane comentou, as empresas contratando pessoas 50 a mais. Tem vários temas, né, de grupos de trocas, iniciativas das empresas formando, oferecendo cursos, até de capacitação técnica, né, de desenvolvedores. Por Uma que segunda não? carreira, para uma segunda carreira. Uma segunda Exatamente, carreira. começar de É novo. um mundo de possibilidades que se abre, né? Porque hoje a gente estudou, começou na carreira, eu sempre trabalhei em tecnologia, e hoje eu me olho e falo, poxa, eu posso fazer muitas outras coisas. Tem o empreendedorismo, tem as startups, tem o mundo de inovação. Então, acho que o mundo se abre, né, de possibilidades para não só para as pessoas 50 a mais, né, mas acho que o mundo está muito mais inclusivo. Então, aproveitando o gancho aqui que a Regiane comentou muito bem, e agora existem possibilidades dos idosos fazerem cursos, descobrirem outras possibilidades, outras habilidades, porque o salário do aposentado realmente não é o ideal, mas com essas possibilidades, se a pessoa ainda é ativa, interessada e quer, né, tem essa possibilidade de descobrir outras habilidades, tem que fazer os cursos todos, aproveitar isso. A pessoa está viva, né? Tem que fazer valer. Eu penso isso. Eu, atualmente, que eu aposentei, agora trabalho como personal, estou adorando, porque o meu horário é flexível, faço o que eu gosto. Mas já ela vai me perguntar mais coisas, né? Eu vou aguardar. E aí, eu queria puxar um pouquinho a Dani, porque a Dani, ela é especialista em inteligência artificial, né? Como é, Dani, tá bom, né? Como é? Como que a inteligência artificial, ela se apresenta para esse público de 60 a mais? Ela precisa ser apresentada para esse público 60 a mais, porque ela vem para simplificar. Então, ela vem para que a gente consiga usar o tempo de uma forma melhor, para que a tecnologia seja mais acessível. Então, por exemplo, eu venho da Dilma, lembro muito, minha mãe tem 57 anos e está no 3º ano de educação física. Uau, Que legal. que legal. Mais ou menos. Justamente porque a tecnologia é uma barreira para ela. Então, por exemplo, ela fez uma prova super difícil, mas ela achou super complicado preencher um documento, porque ela tinha que acessar várias páginas diferentes. Quando eu trago, por exemplo, o ChatGPT, onde ela faz uma pergunta e ela tem essa resposta, ela consegue interagir com a tecnologia, eu trago todo esse mundo de possibilidades para o universo que ela conhece.
Então, E é uma linguagem natural, né, Dani? exatamente. A linguagem natural, ela vai fazer toda a diferença para esse público. Mas esse público precisa de acesso. Né? Então, o que me preocupa um pouco... Recentemente eu estive conversando com um promotor e conversando sobre projetos de levar a inteligência artificial para o sertão. Por quê? Porque lá aquelas pessoas precisam de mecanismos, por exemplo, para ler o que está acontecendo no WhatsApp. São detalhes, a tecnologia ela aproxima as pessoas com detalhes, porque às vezes a pessoa já não está enxergando bem, mas se eu tenho um mecanismo para ler a tela, melhora muito. Então, eu vejo a inteligência artificial, eu vejo o ChatGPT como formas de inclusão dessas pessoas que nem sempre vão ter os sentidos tão acurados ou vão ter a mesma facilidade que algumas outras pessoas e também porque elas não tiveram oportunidade. São coisas muito recentes de comparar. Por exemplo, meu primo tem 7 anos e estava me ensinando a mexer com Minecraft. Legal. Fizemos várias coisas. Minha mãe olhou e falou, cara, que coisa chata. Então, assim, 3 gerações diferentes com visões diferentes da mesma tecnologia. E é uma das coisas que eu gosto bastante, de aproximar as pessoas, porque tem que ficar mais fácil. Dani, e uma preocupação também que eu acho que a gente tem, e aí eu queria saber de você, como é que a Microsoft especificamente, mas assim, as inteligências artificiais estão olhando para a questão do etarismo, né? Assim, como é que eles estão treinando seus algoritmos? Porque quem treina é um ser humano. E ser humano já está ali, né, com o preconceito incutido dentro dele. Como é que ele está passando isso para o algoritmo a gente não ter esse risco do algoritmo trazer respostas que... Posso completar a sua pergunta? Por favor, melhor. ChatGPT, já melhor tô com medo. Porque a inteligência artificial é produto da inteligência humana, né? Quem está trabalhando com isso nasceu digital. Quem vai utilizar nasceu analógico. Então, como isso está sendo concatenado na construção do software, da plataforma, das inteligências e tudo mais? Nossa, gostei muito, gente. Eu não falei que agora vocês já GCP melhorando a minha pergunta, você entendeu? Exatamente. Vocês agora me cortem, tá? Porque aí eu começo a falar. Dentro da Microsoft existem princípios de uma AI inclusiva e segura. Então, por exemplo, inteligência artificial nada mais é do que você ter dados de entrada, dados são manipulados, vão gerar uma saída. Entre os princípios de utilização da inteligência artificial dentro da Microsoft, nós temos justiça. Então, um parâmetro não pode afetar o resultado final. Opa. Transparência, então precisamos saber o que está sendo feito. E, principalmente no caso do OpenAI, que envolve o ChatGPT, precisamos de uma pessoa que verifique as alucinações. E o que são essas alucinações? Verificar se o algoritmo não deu nenhuma resposta indevida. Por que essas respostas indevidas acontecem? Porque a gente não tem 100%. Por mais que eu tenha 500 bilhões de parâmetros que foram utilizados para treinar o algoritmo, não são todos os parâmetros do universo. Então, existe essa necessidade. E quando a empresa se compromete a utilizar o OpenAI, ela tem que estar consciente de todos esses princípios da inteligência artificial. Outra coisa, sobre as gerações que vão utilizar. É um problema da sociedade. A justiça dentro dos dados, ela acaba sendo sempre um problema. Os nossos dados, eles foram criados durante muito tempo por uma determinada classe de pessoas. Homens, brancos, de classe privilegiada. Até porque os mecanismos para armazenagem de dados
eram muito diferentes em 1960. Por exemplo, 4 megas de dados tinham que vir para o Brasil dentro de um avião com uma pessoa para cuidar. E hoje nós falamos em zettabytes. Então, a realidade mudou e a produção desses dados mudou também. O que não isenta ninguém da necessidade de verificar os dados, de estar presente na construção desses algoritmos. E é uma coisa que diversas pessoas têm trabalhado muito, que sim, precisamos ter pessoas mais velhas escrevendo algoritmos de inteligência artificial, precisamos ter pessoas jovens escrevendo algoritmos, precisamos de pessoas negras escrevendo algoritmos. Para quê? Para que eles sejam efetivamente inclusivos. Enquanto nós mantivermos a ciência, a produção de dados e a utilização da tecnologia com os mesmos grupos, o mundo não evolui. E a ciência não evolui. Perfeito. Show. E eu queria trazer mais um ponto aqui, Dani. Quando a gente fala de inteligência artificial, todo dia acontece alguma coisa nova, né? Aparece algo novo. Como é que isso se transforma num potencial para melhorar a qualidade de vida das pessoas e, nesse nosso caso aqui, principalmente da pessoa mais velha? A primeira coisa é que essas novidades precisam chegar nessas pessoas. E eu vejo assim, dois aspectos diferentes. Tem pessoas que têm talento com a tecnologia e não sabem. E essas pessoas poderiam estar trabalhando com tecnologia, construindo produtos novos. E, por outro lado, tem as pessoas que precisam da tecnologia para trabalhar, para viver melhor, para ter mais contato com a sociedade. Eu lembrei agora que a minha avó, ela mora sozinha e todos os dias ela me manda uma mensagem no WhatsApp. Todo dia a gente conversa e recentemente ela não respondeu as mensagens e eu entrei em pânico, mas ela mora em Sorocaba. E aí eu fiquei pensando, né, o que eu posso fazer para quando isso acontecer, eu não me desesperar. E aí eu estava conversando com ela, eu falei assim, olha, avó, acho que eu vou encher a casa da senhora de sensor, porque aí a senhora vai passando e eu sei o que acontece. Ela falou, pode colocar. Eu falei, poxa, não é uma má ideia. Porque aí, que legal! Porque e não, foi até uma ideia de um projeto de cidades inteligentes que era para verificar se o idoso caiu, se a pessoa não levantou, se a pessoa está passando mal, ou às vezes ela sentou no chão para pôr um sapato e nem precisa de nada, mas a gente já tem tecnologia barata e acessível mesmo para fazer a vida dessas pessoas melhor. E ainda, outra coisa também, a minha avó não sabe ler. E eu criei outro dia um plugin para ficar lendo a tela do WhatsApp, para ela saber todas as fofocas do grupo de família. Não foi muito bom, porque eu cheguei e falei, e aí, vó? Até imagino. Gente, se vocês soubessem a confusão que eu causei na família. Eu já sou uma pessoa agora que não está sendo muito bem vista depois dessa. E o pior, ela reclamou da voz. Eu coloquei uma voz toda legalzinha. Não, ela não gostou, não. Mas, eu falei para ela, vó, eu uso tudo que eu aprendi para falar com a senhora agora. A gente tem mecanismos para trazer essas pessoas. Outra coisa também, a minha mãe com exercícios de elástico. Ai, não suporto aqueles elásticos também. Dói, né? Não, porque ela faz o exercício, eu sou obrigada a filmar o exercício para ela falar para minha avó fazer. E eu falei, olha, como assim você... Ela falou, não, ela está sentada, ela tem que se movimentar. Muito bem. Olha dele. Então, a gente está gerando muito mais informação, gerando muito mais possibilidades com com as pessoas
de mais idade ou com mais experiência para trazer essas coisas. E também os mais novos, que é uma coisa que eu não consigo dar vontade de assim, que bonitinho. E depois eu falei, nossa, como eu estou sendo chata, né? Porque o quanto as crianças conseguem ensinar e o quanto eu trabalho de gente jovem. Eu falo, nossa, gente jovem chegando em cargos de liderança, gente jovem trazendo conhecimento cada vez mais refinado, o que também era uma coisa que eu não... há tempos atrás falava, não, você precisa de 30 anos de carreira para você gerenciar alguém. Não abrevia o tempo, né? A tecnologia abrevia o tempo. De 30 anos, né? Para gerenciar alguém é fenomenal. É verdade. E Dilma, é interessante que você faz um trabalho maravilhoso. Sigam a Dilma Fernandes. Dilma Fernandes _personal. Dilma Fernandes _personal no Instagram, que tem cada coisa maravilhosa lá. E você faz um trabalho muito interessante, porque você se especializou na terceira idade. Sim, nos idosos. Eu trabalho como personal trainer da pessoa idosa. Muitos idosos, agora, atualmente, a gente tem visto nas academias, idosos presentes lá. Mas tem alguns que são mais idosos, assim, a família julga que é frágil, que tem problemas de articulação. Às vezes até não, até poderia ele ir também, né? Se a família tivesse um outro conceito sobre a pessoa idosa. E às vezes também não. Eu tenho pacientes não, alunos com Alzheimer. Daí já é mais... Mas isso você acha também que tem um pouco de etarismo envolvido? Porque a pessoa fala assim, não vou me expor. Ou a pessoa não, às vezes ela se sente até constrangida de ir numa academia. Assim, eu acredito que tenha talvez um pouco e também um pouco de comodidade do idoso. Às vezes a família até acha melhor que o personal vá até lá, né? Mas até aí, ele fazendo atividade física já está ótimo, né? Ou sendo na academia ou na casa de residência, tudo bem. E é muito, muito bacana. Eu me aposentei recentemente, porque eu sou da área de educação física, e me especializei com os idosos. E é muito gratificante. Aprendo muito com eles, é uma troca. Cada um é uma história. Adorei saber que a sua mãe está fazendo educação física. Não, a minha mãe, ela estava em depressão há 1 ano e pouco atrás. E aí eu falei para ela, ela corre. E aí, meu avô tinha acabado de falecer. Eu falei, se você escolher uma corrida em qualquer lugar do mundo, eu te levo. Ela escolheu Roma. Para fazer a maratona. Sua mãe, viu? Não, minha mãe, ela pronta. Sensacional. Nós fomos, chegou lá, maratona internacional, aquela coisa, né? E eu olhando o tempo, eu falava assim, gente, ela tá indo mais rápido do que ela devia. Ela tá indo mais rápido do que ela devia. E eu já ficando naquele pânico. Chegou maravilhosa, dando tchauzinho. E eu falando, já tá acabando. Ela falou, a próxima vez que numa maratona você falar que já tá acabando, eu saio só pra te bater. E eu corri 5 quilômetros. Aí, não, é verdade. No dia seguinte, minha mãe desfilando em Roma com a medalha. E eu mancando. E qual a idade dela? 57. Olha que linda. Ela ficou entre as 10 primeiras da categoria dela. Então é possível. O idoso, ele tem muitas possibilidades. Às vezes a família fica... Ou às vezes o próprio idoso acha que é um fardo para a família, não quer falar, eu quero fazer isso, eu quero ir, eu quero... Então tem que ser trabalhado isso, porque ele está vivo, gente. Tem que... né? Dilma, deixa eu trazer uma situação assim que ninguém aqui vai se identificar. Um computador, a gente começa tipo 8h30, 9 horas, tipo 10 horas da noite a gente está lá ainda. Muitas vezes a gente não vai no banheiro, na verdade a gente não bebe água para não ter que ir no banheiro. Só porque eu fiz isso hoje. Não bebe água para não ter que ir no banheiro. Ou a gente passa tanto tempo sentado que quando levanta tem que ir ali, aprumando, até a gente chegar numa postura ideal. Né? Isso que nós estamos falando aqui não é nenhum segredo para nenhum de nós que trabalhamos na área de tecnologia.
A Dilma, ela tem a experiência de encontrar pessoas que, sei lá, a partir de 50, 60, 80, 90 anos, ela está dando aula para essas pessoas hoje. Então, que conselho, Dilma Fernandes, você dá pra gente aqui? Vamos agora, né? Bom, para vocês aqui... deveria Aguentar ter- isso aqui, ó, tapa na cara. Deveria ter ginástica laboral. As empresas conscientes param 10, 12 minutos para fazer os exercícios, para compensar a postura. E isso que você acabou de falar. Faz alguns alongamentos. Parou 10 minutos. A empresa não vai parar de produzir por 10 minutos. Pelo contrário, o funcionário não vai tirar licença se vocês pararem 10 minutos, não é? É interessante isso. Você pode falar para colocarem aqui. Viu, Rejane? Viu, Rosane? Viu, Rosane? Eu cheguei a Viu, dar. Andréia? Eu cheguei Na a dar aula verdade, de laboral. muitas empresas colocam. Agora a gente vai. Esse é um ponto. Não, mas o A gente não personal vai. vem a você, vem até Não, você não, e tô fala dizendo, a pra gente parar. fala que não vai. A gente não vai. Não, tem que A pessoa parar. está ali para fazer o laboral Sim, e as pessoas não saem da cadeira de frente do aí já computador é, para né? executar. Aí são as escolhas da Por pessoa. isso que eu falei que é o nosso tapa na cara. É. Entendeu? Não pode, tem que preparar. Eu trabalhei numa empresa chamada Costal faz tempinho, depois tiraram o laboral de lá. Tem empresas que ainda mantêm, mas tem empresas que tiraram, por conta de achar que vai parar de produzir. E não é isso, né? É muito importante. Nós colocamos o laboral presencial, nós tínhamos online, né? E a frequência foi caindo, caindo, caindo até zerar. Então, eu falei, agora vamos fazer presencial. As pessoas estão adorando, porque a professora pega e fala... ela falou, o que eu tenho que fazer, professora? Daí eu já falo, manda levantar. Então, Rejane, dá a dica ali, olhando para a câmera. Manda levantar. Ótimo. E ela faz isso, ela manda levantar todo mundo de pé aí, obviamente. Às vezes tem alguém que está numa reunião, já começou, porque ela vem às 8h30, das 8h30 às 8h45, né? A hora que começa o expediente. Alguém pode estar impossibilitado de fazer. Essa semana mesmo, eu machuquei o joelho lá na ginástica, e ela falou, você não vai, Rejane? Eu falei, o joelho está ferrado, professora. Pode falar ferrado? Pode. Tá bom, o joelho tá ferrado mesmo. Se fosse fudido, aí não podia. Então tá bom. Então tá alinhado, né? Desculpa, pastor. Então, pode acontecer de alguém não poder ir, mas a gente deu uma pegada. Eu achei né? ótimo. E tá dando certo, tá dando Mas certo. eu acho e que agora, tá indo bem. depois da pandemia, as pessoas criaram um pouco mais de consciência dessa Sim, necessidade verdade. de atividade física, né? É muito importante. A gente precisa ter isso como escovar os dentes todos os Sim, dias. sim, Se sim, fizer sim. todos os dias, melhor ainda. Os exercícios. Vamos sorrir. Fazer os exercícios. E tá com dor, tá com dor, vai com dor. Só vai. Porque melhora. Tudo melhora. Dilma, você Melhor trouxe assim. uns vídeos de alguns alunos Sim. seus? Acho que tá no ponto aí para passar? Vamos lá. Quem que é essa senhora? Essa é Edmar, ela é magrinha, mas precisa fortalecer grupos musculares. O nome dela é Edmar, aquela senhora lá atrás é a mãe dela, que faz aula comigo também. E ela é tem Edmara? Edmar. Edmar. Tem 59 anos. É. Ela me solicitou porque ela ia fazer peregrinação. Ia até a Aparecida do Norte, né? A pé. Eu preciso fortalecer grupos musculares. Já foi, já voltou, não desistiu das aulas e está maravilhosa. Ai, que legal. Aí a dona Leia. Eu conheço a dona Leia. 91 anos. Então, Olha mas que lindo. para um pouquinho o vídeo, por favor. Vê se dá. O que eu queria trazer aqui? Dilma, o que ela está fazendo? Então, são os exercícios funcionais. Para manter a funcionalidade Mas da pessoa. ali você tem um Ali caminho. tem um Isso, obstáculo. fiz um circuitozinho com alguns obstáculos para ela erguer o pé, passar pelo obstáculo, dar a volta, carregando uma bandeja, abaixar, fazendo flexão de tronco. Aí ela vai continuar soltar. na volta. Então, e outra coisa, ela trabalhou como enfermeira e ela atendia com a bandeja. Ela vira e mexe e conta pra gente. Quando eu era enfermeira, eu carregava com uma mão, eu abria a porta, com a outra, e ninguém fazia isso. Eu levava não sei o que, quente, mas Você tal. colocou a bandeja. E aí eu já aproveitei Ah, para ela recordar isso. Olha que bacana. Ela começou a manifestar Alzheimer agora, mas ela tem total autonomia. Não usa fraldas, toma banho sozinha, 91 anos. E eu acho que a atividade física fez com que esse Alzheimer
fosse mais para frente, né? Que bacana. A gente trouxe esses vídeos até para a gente trazer para essa discussão, porque que nem quando eu brinquei que é um tapa na nossa cara, é que a gente pode chegar nessa etapa da vida bem, saudável, porque vamos combinar, até estava conversando com a André aqui, hoje a gente tem a necessidade real de atualizar software de mainframe. Quem que sabe mexer? Dani, diga lá. Você acha alguém programando para COBOL? Gente, até a experiência mesmo de não só o COBOL, às vezes bancos de dados relacionais, que é uma coisa recente. Se pergunta sobre modelo relacional, tem gente que não sabe, não viveu aquilo, simplesmente chegou e foi entrando nas ondas. A gente tem muito o que aprender com pessoas que já viveram isso, que conhecem a tecnologia principalmente de uma outra forma. E com pessoas que, por não conhecerem a tecnologia ainda, nos trazem outra visão de onde que a tecnologia precisa chegar. É isso aí. Por isso que é importante, né? Eu acho que dessa fase toda que nós estamos vivendo, justamente das pessoas trocarem, né? Eu acho que o jovem aprender com as pessoas mais experientes e vice-versa, né? Porque os mais experientes também, às vezes, têm alguns vícios. Isso eu já fiz, não funciona, isso e tal. Então, acho que o importante é as pessoas estarem abertas para aprender com o outro, né? Nem sempre a gente é o dono da verdade, a gente tem, né, tecnologias novas, formas novas da gente fazer as coisas e trazendo a nossa bagagem, né? Porque 50 anos é bastante vida, é muita coisa boa que a gente aprendeu e acho que essa troca, acho que o que fica mais importante para mim, acho que nessa fase da vida é realmente a gente estar aberto às novas possibilidades, né? Você tá com suas antenas, né, mais livres, porque a gente já tem uma maturidade, a gente tem o autoconhecimento, nós já temos uma certa estabilidade financeira que te permite arriscar, te permite se empoderar desse momento, né, que nós temos e fazer diferente, fazer com mais prazer, fazer de uma forma mais leve. Então, eu estou vivendo essa fase, esse momento, de uma forma muito, muito intensa, assim, porque eu estou sempre aprendendo, estou começando um novo desafio, uma nova tecnologia, numa nova empresa, que eu vou ter que aprender tudo de novo. E aí eu trago também um tema que eu acho que é super relevante, que é o lifelong learning, né? A gente tem que continuar aprendendo a vida toda. Enquanto a gente está aprendendo, a gente está respirando, a gente tem novas possibilidades. Então, 50 a mais, por mais 50, né? É isso, por mais 50 anos. Kátia? Bom, a gente vem falando muito sobre tudo isso, né? E eu digo que o bom da experiência é que esse é o material e o legado que a gente tem para deixar, né? E quando a gente fala na diversidade geracional, propriamente dito, que é isso que a Andrea estava dizendo, que lindo que é, né? Você olhar e falar, poxa, pegar toda a experiência, todo o conhecimento, toda a maturidade que você adquiriu ao longo da vida e poder trocar isso com todo aquele frescor da jovialidade dos novos jovens entrantes, cheio de novas ideias, com visão de inovação e que já cresceram no mundo tecnológico, é a riqueza que a gente tem hoje para a sociedade, né? As empresas que trabalham muito forte essa questão da diversidade geracional são as empresas que vão colher muito mais resultado, porque aumenta a produtividade, aumenta o grau de satisfação das pessoas com essa possibilidade de troca, né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que reforçar sempre e cada vez mais. É isso aí. Dani? A diversidade
ela existe de várias formas e ela é necessária de várias formas. Então, ter pessoas de diferentes faixas etárias é importante justamente pelo que a Kátia acabou de falar, é lucro, né? São possibilidades novas. Por outro lado, também, uma coisa que me chama muita atenção é que nós vivemos em um país desigual até nisso. Onde as pessoas, principalmente quando eu falo de pessoas que têm mais idade, elas têm menos acesso, elas têm menos possibilidade, elas têm menos emprego, elas têm menos saúde, elas têm menos lazer, elas têm menos atividades físicas. Então, estar aqui com vocês é uma chamada à ação. É uma chamada para dizer para sua mãe, olha, vamos estudar. Eu te ajudo, mãe, não escuta isso, porque eu não vou continuar. É que vocês não conhecem minha mãe, gente. Ai, vocês não conhecem. Fazer amizade com ela já. No próximo podcast nós vamos convidar ela, tá? Não, mas falando sério, o fato da minha mãe ter voltado a estudar, meu pai passou a vida inteira falando que ela era burra, que os filhos dele eram inteligentes iguais ao pai, nunca foram nada igual à mãe. Então, vem de uma geração onde sim, empoderar ela, falar assim, não, vai lá que você vai conseguir, mesmo que ela me encha o saco a cada prova. Então, a minha chamada qual é a pessoa que você pode empoderar que está perto de você? É a sua mãe que precisa estudar? Ou é a sua avó que precisa fazer um exercício com elástico porque ela está andando de bengala hoje em dia? Não porque ela caiu, mas porque ela passou a vida inteira sem valorizar o exercício físico. Então, hoje ela tem perda de massa muscular. Então, preste atenção nas pessoas que estão perto de você, que não é só levar... eu queria colocar minha família inteira para programar, principalmente os mais velhos. Mas, às vezes, a gente pode ter outras ações que vão impactar muito positivamente na nossa vida e na vida dessas pessoas que precisam de detalhes para viver melhor. Detalhes, eu fui bem assim, né? Simplifiquei agora, mas que precisam da nossa ajuda para viver melhor. E vamos estar construindo um mundo melhor pra gente, né? Ah, sim. Tudo bem que eu vou acordar com a minha mãe falando, vamos fazer pilates às 6 da manhã. Né? Mas... não. O próximo tema é relacionamento mãe e filho. Pode ser pior, gente. Não, eu me dou super bem com ela, mas ela faz coisas do tipo, às 6 da manhã... Você fica com inveja. Ela acorda... Não, fico não. Fala, não, vai lá. Acorda e fala assim, oi, hoje eu vou para natação... Ou eu vou para a hidroginástica. E na hidroginástica, todo mundo tem mais de 70. Ela era a caçula da turma. E ela falou assim, não, eu vou lá com as minhas amigas. Treinar um pouquinho. Que disposição. De todas elas, né? Rejane. Eu gostei muito de ouvir a Dani aqui, na questão da tecnologia, né, e a idade. Pessoas mais velhas aprendem tão bem, ou às vezes até melhor do que pessoas jovens. O processo, o método, ele vai mudando, eu diria que vai se aperfeiçoando com a idade, né? Até porque o mais velho ele vai perdendo a acuidade visual, auditiva e outras coisas, então ele vai tendo que arrumar um jeito de aprender. Então, são novas metodologias, né? Que a inteligência artificial pode absolutamente se aproveitar. Eu acho que a minha longevidade profissional, ela se dá porque eu também trabalho numa empresa de tecnologia. E tem boa vontade dos dois lados. Durante muito tempo, quando eles queriam testar alguma coisa nova em tecnologia, eles falavam... Testa com a Rê. Se ela aprender, todo mundo aprende. Não, mas não tinha maldade nisso. Eu era um elemento para ser o copiloto. Mais detalhista, mais atenciosa. Exatamente. E a hora que eu voltava falando, menino, tá faltando isso aqui é para cá, você fez do lado esquerdo, devia estar no direito. Eles sabiam que isso aconteceria. Então, sempre foi uma troca.
né? Então, essa relação de boa vontade entre as gerações é um milagre que promove um nível de criatividade e de coisas novas maravilhoso. Então, convivam com gente jovem, com gente mais velha, e convivam gente com gente. Isso que é legal. Isso, Muito gente, bom. Né? Dilma. Eu quero dar uma dica aqui de ouro, hein, gente? Uau! Para vocês envelhecerem bem. Tenham amigos. Tenham amigos. Concordo. Tenham amigos. Boa. Façam musculação. Concordo. Fortaleçam membros inferiores e o corpo todo. Fortaleça. E porque às vezes a família é legal, mas ter amigos é muito importante. Muito, pra muito, você muito importante. continuar tendo suas conexões sociais e não ficar deprimido, porque alguém vai embora um dia. Eu também tenho meu marido, eu fiz 60 anos no mês passado. Meu marido tem 61, ele é bem diferente de mim. Ele é todo quietinho, assim, todo... Eu sou tipo a sua mãe, olha no espelho, uau, o cabelo tá tudo bagunçado, uau, que legal, que linda. Como estou linda. Tem que ser assim, tem que se amar, se gostar, se priorizar. Porque se você não está bem com você, você não consegue cuidar do outro. É verdade. Imagina eu mal chegando na casa dos meus alunos, toda, nossa, não, você tem que cuidar de você, se gostar, para poder passar o seu melhor. Então, aí. tenham amigos, se alimentem bem, passem no médico, façam as rotinas, mas pratiquem exercício físico. Viu? É importante. Tipo, não sei Nada do que de ela tá preguiça. falando, né? Nada de preguiça. Não sei por quê. Pessoal, primeiro eu queria agradecer cada uma de vocês e queria pedir, assim, em 30 segundos, porque a gente já estourou nosso tempo hoje, em 30 segundos, como é que é o seu momento pausa na programação? E agora eu vou começar pela Kátia. Vamos lá. Bom, foi um super prazer poder trocar experiência com todas vocês, cada uma dentro de uma linha de atuação, então isso foi muito rico. Eu acho que assim, deixar aqui como um último recado, que foi algo que eu ouvi recentemente, né? Que velhice não é passado, velhice é futuro. E futuro de todos nós. E é isso que a gente espera com as dicas da Dilma aqui. Ótimo. É isso aí. Muito bom. E Adorei. eu queria saber qual que é o seu momento pausa na programação. Você, a gente não tocou nesse assunto hoje, mas assim, você mega executiva de vendas na Oracle, assim, muito obrigada por você estar aqui. Obrigada. Mas como é que é o seu momento pausa na programação, que você para, respira e recarrega a sua energia? Bom, a minha energia é recarregada aos finais de semana, e isso depois de anos de experiência e sabedoria, eu não trabalho, salvo grandes exceções, obviamente, nada é radicalizado. Mas os finais de semana é onde eu dedico para minha família, para os meus amigos, para os encontros, para os passeios, para poder acompanhar e ver literalmente o pôr do sol. É onde eu recarrego as minhas energias para poder começar na segunda-feira com toda a intensidade que a gente precisa. Maravilha. Andréa? Então, o meu momento pausa na programação, ele está muito ligado à atividade física, Dilma. Muito Então, bem. um dos pilares aí do bom envelhecimento eu já tenho. Então, assim, realmente eu me desconecto de tudo, me encho de energia no momento que eu estou fazendo, seja a minha musculação, ou seja um esporte mais radical, de uma bike. Então, assim, o meu momento pausa, quando eu me desconecto, é realmente me exercitando. Eu achei que você ia falar que era comendo pizza. A gente vai perguntar para Rosane. A melhor pizza de São Paulo. Também. Ela só degusta, ela come a salada. Isso, eu convido os pertinho. amigos, eles comem a pizza e eu fico ali só na saladinha e para malhar no dia seguinte. Dani, seu momento pausa na programação. Gente, meu momento pausa na programação atual é a Juju e o Charlão. Juju é uma Beagle. Quando eu ia fazer aniversário, meu avô morreu e minha mãe falou: o que você quer de aniversário? Eu falei: vida. E ela me deu a Juju de aniversário. A Juju, na primeira semana, ela era um doce, gente. Me beijava, não sei o quê. Eu tenho já até fratura na mão da Juju me morder. E o Charlão é um labrador, gente boa, que apanha da Juju, que é um mini Beagle, pequenininha. Então, eles são a minha pausa na programação. Ou eu tô sendo mordida, ou eu tô separando as brigas dos dois.
Dilma, e o seu momento pausa na programação? Ah, eu gosto muito de ir. À academia eu vou todos os dias. E hoje eu ia fazer uma aula experimental de balé fit, porque eu não tenho movimentos arredondados, eu tenho que procurar coisas que eu nunca fiz. Eu era do vôlei, dei muita aula de vôlei e tal. Eu vou remarcar, porque não vai dar muito tempo, né? Para eu chegar, me trocar e tal. Então, eu estou querendo fazer isso também. Mas eu gosto muito da natureza. E outra coisa muito legal, que acho que a Rosane imagina, sabe? Talvez, a gente tem um grupo, as meninas da faculdade... Eu sou excluída desse O nome do grupo é Amigas Intensas para Sempre. Dia 8 vamos para Natal. O ano passado a gente foi para João Pessoa. 9 mulheres maduras sem os maridos. E a gente... Legal. E a Hilda pediu para fazer um esquenta quinta-feira agora na casa dela. Queijo e vinho, à noite, tardezinha. Então, eu já mudei o horário da minha aluna de personal das 7h30, mudei para quarta, para eu ir até a casa da Hilda. Então, é assim que a gente vive. É isso aí. E, Regiane, e o seu momento pausa na programação? No outro podcast eu te contei, mas agora eu inventei um novo. Inventou não, lembrou, né? Acabei de inventar, né? Você vai quero entrar nesse grupo aí. Legal. Olha que Quero entrar nesse grupo aí. As amigas intensas. Amigas. Tá vendo? Os maridos Mulheres. são tudo quietinho. Eles admiram muito o nosso grupo, mas nunca fazem viagem entre eles. A gente. Dilma isso aí. evangelizando. É isso aí, é isso aí. É assim, né? É isso aí. Pessoal, muito obrigada a todas vocês. Eu sei do esforço que cada uma teve para estar aqui hoje. Então, assim, eu honro a presença de vocês, agradeço demais. E acho que a gente está deixando um legado aqui para as nossas gerações, né? Acho que é um tema que pouca gente fala ainda, infelizmente, mas a gente espera que daqui para frente o pessoal vê que, olha, dá audiência. Vamos, gente. Se não é por um lado, mas por outro. Isso dá audiência, isso é necessário. Tá bom? Muito obrigada a todas Posso falar vocês. mais uma coisinha? Obrigada. Só que eu fiquei tão feliz, comentei com elas. Uma bobagem. Como eu não vim de carro, porque eu falei, o estacionamento é muito caro aqui. Aí eu vim de transporte público, de lá de São Bernardo. Não paguei nada. Eu não fiz a carteirinha top ainda, porque eu fiz 60 anos o mês passado. Eu adorei, não paguei nada. Quero vir todo dia aqui sem pagar. Então é bom fazer 60 anos, tá bom? Legal, bem lembrado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto nós aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.